Segundo dia da campanha Praticantes da Palavra, Tiago capítulo 2, a Bíblia começa nos dando um ensino poderoso a respeito de não fazer acepção de pessoas. E a Bíblia diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não façam isso. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação e fazendo julgamentos com critérios errados? Então, Tiago nos ensina aqui uma lição muito importante. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos tratar as pessoas de forma diferente por causa de um nome, por causa de uma roupa, por causa de uma posse, por causa de algo que torna aquela pessoa mais especial que outra, porque ela é mais rica, porque a outra é mais pobre, porque ela tem um nome famoso, porque ela não tem. Nós precisamos tratar as pessoas de forma igual, porque é assim que o Senhor Jesus Cristo, como diz aqui nessa passagem, o glorioso Senhor Jesus Cristo nos trata de forma igual. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 34, não façam acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos tratar a todos de maneira igual, do mais pobre ao mais rico, do mais novo ao mais velho, do mais importante ao menos importante, nós precisamos tratar todos de forma igual. É claro que a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra, existem pessoas que nós precisamos honrar, os mais velhos, por exemplo, que eu já citei aqui, que devem ser tratados de igual forma dos mais novos, mas claro, existe um tratamento especial, existe um respeito, uma honra diferente, por ser alguém mais velho, por ser alguém que tem mais experiência, né? Por ser um pai, por ser uma mãe, a Bíblia diz honra pai e mãe, e muitos e longos serão os dias da sua vida na terra. Então, é claro, né? Mas entenda o que eu estou dizendo, nós devemos amar a todos de forma igual, nós devemos perdoar a todos de forma igual, nós devemos procurar ajudar a todos de forma igual. Você consegue me entender? Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque se a gente faz acepção de pessoas, nós vamos acabar caindo nesse versículo 4. Não estão fazendo discriminação. Discriminação é pecado, é errado, é até crime. Não estão fazendo julgamentos com critérios errados. Lembra quando Samuel foi ungir Davi como rei de Israel e passa o primeiro filho de Jessé e Deus fala, não é esse. Samuel pensou consigo, certamente é esse. É grande, é forte, é imponente. E Deus falou, não é esse. Passou o segundo, também não era. Passou o terceiro, também não era. Passaram todos os filhos de Jessé e nenhum deles era. Então o Senhor fala a Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E então Deus escolhe Davi para ser ungido rei. Por quê? Porque Davi não era o mais forte, não era o mais alto, não era o mais imponente, um guerreiro às vistas humanas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos parar de julgar pessoas com critérios errados, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, Deus vê o que está dentro. Talvez o mundo te julga, talvez o mundo te discrimina, só que aí Deus te trouxe nesse vídeo para te dizer, eu, Senhor, não vejo como o mundo te vê, eu, Senhor, não te discrimino como o mundo te discrimina. O Senhor vê o que está dentro, o Senhor vê o seu coração, o Senhor vê a sua pureza. É claro, não confunda isso com viver de qualquer forma, não confunda isso com eu sou amado por Deus, então o que importa é eu ser feliz. Não, o que importa é nós obedecermos a palavra dele. Mas Deus não vê a aparência, Deus não discrimina como homem, Deus vê o coração. Amém? Então no versículo 8, Tiago escreve, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, tá vendo? Tem gente que hoje que diz que nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento, não existe mais lei, existe a lei do reino, a lei de Cristo. Tanto que Cristo ele vem dizendo nos seus ensinamentos, vocês ouviram,
Amem os seus amigos, odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, olha a nova lei vindo, olha a lei de Cristo vindo, olha a lei do reino vindo. Eu, porém, vos digo, amem os seus amigos, amem os que amam vocês, mas amem também os seus inimigos, orem por ele. Então, nós temos uma lei sim, a lei de Cristo, a lei do reino. Então, Tiago escreve, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratam os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você é uma pessoa temente a Deus, que obedece a Deus, que procura guardar os seus mandamentos, mas trata pessoas com parcialidade, a Bíblia está dizendo que você está quebrando a lei do reino, a lei de Cristo. Então peça a Deus para que Ele te ajude a não tratar pessoas com parcialidade, a amar a todos de forma igual, a respeitar e a honrar a todos de forma igual, sem parcialidade e sem julgar a aparência. Amém? Aleluia. Aí no versículo 12 diz, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Em Cristo nós somos livres. Gálatas 5 diz que nós fomos chamados para a liberdade. Versículo 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Então, esse ensino é muito poderoso. Será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. É o que a Bíblia diz em outra parte. Aquele que não perdoar não será perdoado. Aquele que não agir com misericórdia não alcançará também de Deus misericórdia. Então, que nós sejamos pessoas que agem, que falam e que tratam as outras com misericórdia, com compaixão, com empatia, porque se não for assim, nós também não acharemos esse tipo de sentimento e ação em Deus para conosco. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Você planta misericórdia, você vai colher misericórdia. Você planta compaixão, você vai colher compaixão. Você planta empatia, você vai colher empatia. Você planta amor, você planta ajuda ao próximo, é o que você vai colher. Agora, você tem plantado coisas ruins, a colheita será ruim, meu amigo. E finalmente, a Bíblia diz no versículo 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, é aquela famosa frase, né? Aquele famoso versículo, a fé sem obras é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E eu lhes direi, mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então Tiago ele está dizendo, a fé sem obras é morta. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, nós sabemos que nós nos aproximamos de Deus pela fé, nós sabemos que agradamos a Deus pela fé, né? Pela fé, mediante a graça, é favor imerecido. Nós não merecemos nada que vem de Deus, mas nós precisamos entender que a nossa fé, ela só é viva se ela vem acompanhada de obras. As nossas obras não trazem merecimento, as nossas obras não devem trazer aplausos de Deus para nós, mas as nossas obras são uma evidência de que a nossa fé é viva e existe. Porque dizer que tem fé, mas não ter obras, é ser como um demônio. Crês tu que há um só Deus? Fazes muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem que Deus existe. Aliás, eles estão no mundo espiritual, tiveram contato direto com Deus. Eles creem. Agora, eles obedecem? Não. Eles têm obras boas que glorificam o nome de Deus? Não. Então, qual é a diferença de um demônio para alguém que diz que tem fé, mas não tem obras? Nenhuma. Isso é muito forte, mas é o que a Bíblia está dizendo. A nossa fé precisa vir acompanhada de boas obras. Por quê? Mostre a sua fé sem obras. Como é que você vai provar que você tem fé se você não tem nenhuma obra? Mas aí Tiago fala, eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então é como se a fé
fosse algo invisível, algo que não pode ser visto, algo que não pode ser tocado. Mas então vem as nossas obras, algo que pode ser tocado, algo que pode ser visto, e isso evidencia a nossa fé. Então eu tenho fé em Deus. Como eu provo isso? Amando o próximo como ele manda, e fazendo isso com ações, tendo compaixão, alimentando o faminto, vestindo o que está com frio, cuidando do doente. Eu provo isso amando ele acima de todas as coisas, fazendo o quê? Fazendo um vídeo como esse, com o único intuito de pregar a palavra dele, lendo a palavra, orando, me consagrando, me afastando do pecado. Eu provo isso indo num culto, eu provo isso adorando a Deus, eu provo isso de alguma forma que pode ser visível, que pode ser palpável, tangível, audível, com algo físico. Nós precisamos ter obras que evidenciam a nossa fé. Nós seremos salvos pelas obras? Não. Tem religião que prega que nós somos salvos pelas obras. Tem religião que prega que você vai alcançar uma reencarnação superior pelas suas obras. Não é isso. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Nós nunca vamos merecer. Porém, as obras fazem parte do Evangelho. Tanto é que Jesus tinha fé, obviamente, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele também tinha obras. Ele libertava, ele expulsava demônio, ele curava enfermo, ele alimentava a multidão, ele orava, ele lia a palavra de Deus no templo. Jesus fazia obras o tempo todo. Então que nós sejamos como Jesus, fé e obras, que nós sejamos como os apóstolos, fé e obra, e não como os demônios. Creem em Deus, mas só isso. Os demônios creem e tremem, porque eles sabem que um dia o juízo deles vai chegar e eles serão condenados eternamente. Mas nós cremos e tememos. Temer não fala apenas de medo, temer fala de obediência. Os demônios creem e tremem. Nós precisamos crer e temer, crer e obedecer, crer e ter boas obras. E isto mostrará que a nossa fé é viva e é eficaz e será poderosa para nos salvar no grande dia do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você não trate ninguém com parcialidade, que você não faça acepção de pessoas e que a sua fé seja refletida em boas obras que estão de acordo com a palavra de Deus e que glorificam o santo e glorioso nome do nosso Senhor Jesus.